Olá, seja muito bem-vindo ao MMTV, o programa oficial do cavalo Manga Larga Machador. Nosso encontro é todo domingo às 19 horas no Canal Rural, mas hoje, excepcionalmente, estamos às 6 da manhã. Já são 12 anos que estamos por aqui, levando informação, conhecimento e divulgando, claro, o nosso machador. Você pediu e por isso vamos atender. Vamos rever a série que explica o padrão morfológico da raça, contada e mostrada por quem realmente entende do assunto. Uma verdadeira aula com o presidente do Conselho Técnico da Raça e diretor da Escola de Jurados, Carlos Augusto Saque. Você vai saber como identificar o conjunto de frente, troncos, membros e aprumos. O pescoço, ele tem que ser um pescoço de forma piramidal. A borda dorsal e a borda ventral, elas convergem em direção à nuca e em direção à garganta, respectivamente. Isso dá esse aspecto piramidal a esse pescoço. Então fique com a gente, o Manga Larga Machador TV está no ar. Para começar, vamos explicar de forma bem detalhada o padrão morfológico do Manga Larga Machador. Saiba como interpretar cada região zootécnica do nosso cavalo de sela. Começando então com o chamado conjunto de frente. A formação de uma raça está diretamente ligada à definição de um padrão em cada região zootécnica de um grupo de equinos. Esse padrão é considerado o modelo ideal para orientar criadores na seleção de seus reprodutores e matrizes. Interpretação de morfologia racial, conjunto de frente. A expressão racial está muito ligada à cabeça. Então a primeira coisa que a gente tem que ver, a gente não pode ter dúvida na hora que a gente bate o olho num equino, a gente não pode ter dúvida com relação à raça a que ele pertence. Então o Manga Larga Machador tem, entre várias características do padrão racial, iniciando pela cabeça, a forma dessa cabeça. Ela tem uma forma triangular. A fronte tem que ser larga, plana, dando com isso também, além de outras coisas, uma condição de distância entre os olhos de qualidade. A cabeça do Manga Larga Machador, ela deve ser uma cabeça seca, como a gente fala. Quando a gente fala uma cabeça seca, é uma cabeça com a pele bastante aderida ao osso. É uma cabeça que não tem excesso de tecido conjuntivo ou de musculatura. Orelhas médias, móveis, paralelas, bem plantadas, dirigidas para cima, de preferência com as pontas ligeiramente voltadas para dentro. A cavidade ocular também é descrita no padrão. O cavalo é presa na natureza. Notem que é um olho grande, saliente, com órbita grande, protusa, ou seja, fora da cavidade orbitária. Nas narinas, qualquer movimento que esse animal faça, qualquer início de exercício, já uma narina com boa elasticidade, larga, grande, né, que confira uma condição respiratória boa a esse animal. O exercício é um animal que está sempre pronto para fuga, então ele tem que ter boa condição cardiorrespiratória e isso, uma das condições necessárias é uma boa narina. Na boca de abertura média, abertura vista de perfil, essa região aqui. Abertura média por quê? Porque uma abertura muito larga, o bocado do bridão ou do freio poderia bater nos molares lá no fundo. Por outro lado, uma abertura muito curta poderia esse bocado bater nos incisivos e isso complicar a condição de equitação desse animal. Lábios firmes, finos, pálpebras também finas, acompanhando toda a condição da pele. Com boa justaposição labial, o equino é um animal que se alimenta utilizando muitos lábios para selecionar as gramíneas, né, o capim. E com isso, é importante que ele tenha uma boa justaposição e boa mobilidade para fazer essa seleção dos seus alimentos na natureza. Dentição também, boa cooptação, não pode ter, o animal não pode ser prognato, ele tem que ter uma oclusão boa dessa dentição para facilitar também a deglutição. As ganachas devem ser afastadas e descarnadas. As ganachas são os ramos ventrais das mandíbulas, são esses ossos que a gente pode pegar aqui. As ganachas, sendo
com boa abertura, como elas estão descritas no padrão, e descarnadas, elas dão uma condição de largura boa da garganta. É importante que a garganta seja larga, visto que é um animal que tem que ter boa condição cardiorrespiratória, né, para respiração e para deglutição também, já que aqui passa traqueia e esôfago. O pescoço é uma região bem descrita no padrão da raça. O pescoço, ele tem que ser um pescoço de forma piramidal. A borda dorsal e a borda ventral, elas convergem em direção à nuca e em direção à garganta, respectivamente. Isso dá esse aspecto piramidal a esse pescoço. É importante que esse pescoço também não seja volumoso. O pescoço tem que ser leve na aparência geral, já que o animal, o equino, ele já tem que suportar 65% do seu peso sobre o seu antemão. Então esse pescoço não pode ser pesado. É importante também que esse pescoço tenha um bom ângulo. E o ângulo que é estabelecido no padrão da raça é um ângulo oblíquo. Quando a gente fala um ângulo oblíquo, é um ângulo de mais ou menos 45 graus desse pescoço em relação ao solo. O que por um lado caracteriza, pelo outro desclassifica o machador. São pontos que o padrão racial chama a atenção. Na região da cabeça, a primeira coisa é com relação ao perfil. O manga-larga machador não admite o perfil concavilíneo e nem o perfil convexilíneo. As orelhas acabanadas não são aceitas pelo padrão. A cabanada seria uma orelha com a implantação baixa, com má implantação. O olho que não é saliente, é um olho que tem a órbita muito para dentro da cavidade orbitária. Além disso, a coloração dos olhos que não sejam iguais na coloração, todas as regiões pares têm que ser simétricas. Então, assim, os olhos também têm que ser simétricos na coloração, no formato. No pescoço, seria o pescoço invertido, ou de cervo, né? Ou cangado. O pescoço, essa forma de pescoço invertida seria a borda ventral e a borda dorsal também, com essa inversão. Ou uma canga acentuada aqui nessa região anterior à cernelha. O couro do manga-larga machador também tem seu padrão. Ela deve ser uma pele fina. O couro fino é importante porque ele permite uma transmissão maior tátil, ou seja, você monta e os estímulos são passados com mais facilidade. Outro defeito desclassificante também, que é um animal que não seria aceito por registro, é o animal albino, um animal com albinismo, né? Que é uma condição de ausência de melanina e, inclusive, por termos um país tropical, né, incidência solar muito grande no Brasil, essa condição não é aceita na nossa raça. É muito importante, né, saber sobre o animal que você seleciona e para quem não conhece o nosso cavalo, é uma verdadeira aula. Então, fique com a gente, porque no próximo bloco vamos continuar a desvendar o padrão racial do manga-larga machador. No universo da marcha vivemos do amor, da empatia com os animais. Somos família, somos função, somos lazer. Somos a lida com gado, o companheiro de campo, docilidade, persistência e coragem. Somos manga-larga marchador. Proporcionamos o mundo a contemplar, na maciez das marchas, no acalento da alma, no conforto da sela. Tempero para a vida, sustento das famílias, criação divina que move a fé. No ritmo de cada passo, na batida de cada marcha, somos prosa, saudade,
poesia. O laço firme da amizade feita no percurso do caminho. Somos condução, força, união. Parte da história do brasileiro. Uma raça, simplesmente uma paixão. Manga Larga Marchador. Aqui tem paixão. O programa oficial do Manga Larga Marchador está de volta e hoje num horário diferente. Por isso, convido você para acompanhar as nossas reportagens no nosso canal do YouTube. Lá você fica por dentro de tudo o que acontece na maior raça de cavalos da América Latina. Bom, hoje estamos com a missão de detalhar para você o padrão morfológico do Manga Larga Marchador. Vamos agora com as observações do tronco. Conta aí pra gente, Sag. Um olhar de raio-x. Porte médio, ágil, estrutura forte e bem proporcionada, expressão vigorosa e sadia. Interpretação de morfologia racial. Tronco. As regiões anatômicas que compõem o tronco são o peito, a cernelha, o dorso, o lombo, a garupa, ancas e a cauda. O peito do Manga Larga Marchador está descrito no padrão como largo e profundo. A largura a gente vê por frente e a profundidade a gente vê no sentido vertical. Cernelha, que é composta pelos processos espinhosos das vértebras dorsais, ela tem que ser longa, não cortante, com uma certa cobertura muscular. Tá aí um ponto importante. Do alto da cernelha até o chão, encontramos medidas que credenciam os marchadores para o registro. Nós temos como altura ideal para as fêmeas 1,46 m e os limites 1,40 m no mínimo e 1,54 m no máximo. Nos machos, a altura ideal de 1,52 m, aceitando de 1,47 m a 1,57 m no máximo. No tronco, o padrão descreve dorso de comprimento médio, reto, musculado, harmoniosamente ligado à cernelha e ao lombo. O lombo curto, com uma cobertura muscular adicional nessa região, já que é uma região que não tem costelas. Então ela tem um reforço na sua musculatura nessa região. E reto. Garupa ampla, mais longa do que o dorso-lombo. Ancas também com uma certa cobertura muscular até para sua proteção, uma região muito sujeita a acidentes. A garupa tem o ângulo levemente inclinado, como reza o padrão, por isso a inserção da cauda é uma inserção média. Falando da cauda, ela tem que ter o sabugo curto e as costelas têm que ser longas e arqueadas, ou seja, em forma de arco. Ao falar das costelas, é importante entender um pouco de outras medidas. Tem algumas proporções que determinam que o Manga Larga Marchador é um cavalo mediolíneo, ou seja, ele é um cavalo que não pode ser nem muito grande, nem muito pequeno. Então, essa altura da cernelha, medida no ponto mais alto da cernelha, e a altura da garupa, elas têm que ser iguais, ou a cernelha mais alta. É importante também essa proporção aqui, do final da cernelha até o osso externo, que é essa profundidade torácica, aliada a essa medida do externo até o solo. No Manga Larga Marchador, em média, os animais adultos vão ter aqui 60 centímetros nessa medida e 80 centímetros daqui até o solo. É uma proporção de 1 mais 1/3. Além dessa, a medida da altura da cernelha em relação ao comprimento corpóreo, que é medido daqui, da ponta do úmero até o final aqui da garupa, elas têm que ser muito próximas. Nos últimos anos, o marchador teve um aumento em seu comprimento corpóreo, de 1 a 3 centímetros. Assim explica o diretor da ENA. A maior valorização da marcha nos últimos anos
levou a algumas mudanças na morfologia. Uma delas é a proporção da altura da cernelha em relação ao comprimento corpóreo. A valorização da marcha levou a um ângulo escápulo-humeral e coxo-femoral, ângulos mais fechados. Isso fez com que nosso animal se tornasse um pouquinho mais comprido no seu comprimento corpóreo do que alto na altura da sua cernelha. O que pede o guardião da raça na região do tronco? E o que desclassifica? Você sabe? Nós teríamos 3 casos aí. A cifose, que seria o dorso de carpa, a lordose, que seria a inversão da coluna, como você pode ver aí na figura, e a escoliose, que é bem mais rara nos equinos, que seria um desvio lateral da coluna. Passando para a garupa, o defeito desclassificante dela seria essa garupa ser derreada, ou seja, demasiadamente inclinada, uma inclinação acima do permitido, lembrando que o padrão descreve uma garupa levemente inclinada. A parte reprodutiva, como defeito desclassificante, nós teríamos nos machos a assimetria testicular acentuada, a anorquidia, que seria a ausência dos testículos, ou o criptorquidismo, que seria 1 ou 2 testículos na cavidade, na bolsa escrotal. Nas fêmeas, seria doenças congênitas, né, do aparelho reprodutivo, que é uma condição mais rara nos equinos, mas pode acontecer, então seria também um defeito desclassificante. A última parte dessa série... Sem membros não tem cavalo. Membros e aprumos realmente são a região mais importante da avaliação de um equino, porque o que a gente explora do equino é justamente o movimento. Aos poucos, com todo mundo vacinado, vamos voltando com os eventos da raça. O Manga-Larga Marchador, mais uma vez, vai ganhando destaque no agronegócio do país. Vamos para um breve intervalo, não sai daí. Na pista, um manga-larga marchador precisa ser resistente, manter a disciplina sem perder a estabilidade. Para garantir todo o potencial genético, a Vetinil desenvolveu a linha Super Premium JCR, produtos de alta qualidade para a suplementação de animais atletas. Seu manga-larga marchador terá ganho muscular e energia de sobra para superar todos os desafios. Linha Super Premium JCR da Vetinil, a marca oficial de suplementos e medicamentos do manga-larga marchador. Temperamento, resistência, comodidade, inteligência, companheirismo. São muitas as espécies animais que transformam o dia a dia das pessoas. Mas foi com o cavalo que o homem escreveu a história. Guabi Equinos, o jeito certo de nutrir sua paixão. No universo da marcha vivemos do amor, da empatia com os animais. Somos família, somos função, somos lazer. Somos a lida com gado, o companheiro de campo, docilidade, persistência e coragem. Somos Manga-Larga Marchador. Proporcionamos o mundo a contemplar, na maciez das marchas, no acalento da alma, no conforto da sela. Tempero para a vida, sustento das famílias, criação divina que move a fé. No ritmo de cada passo, na batida de cada marcha, somos prosa, saudade, poesia. O laço firme da amizade feita no percurso do caminho. Somos condução, força, união. Parte da história do brasileiro. Uma raça, simplesmente uma paixão. Manga-Larga Marchador. Aqui tem paixão.
Estamos de volta com o programa oficial do Marchador, o cavalo preferido da família brasileira. Hoje somos 20 mil associados na Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Manga Larga Marchador, a nossa ABCCMM. E como muita gente nova entra na raça todo dia, nós temos a missão de levar a você mais informações. Continuando com as explicações detalhadas sobre o padrão morfológico, conteúdo que está incluído nos cursos oficiais da ABCCMM. Vamos finalizar essa aula com o diretor Carlos Augusto Sacchi. O aparelho locomotor possui grande importância. Ele constitui o sistema de sustentação e de dinâmica locomotora. E sem bons membros e aprumos, não há marcha de qualidade. Interpretação de morfologia racial, membros e aprumos. Tem 3 coisas muito importantes nos membros: a condição de proporções, angulações e a própria constituição, estrutura óssea e tendínea desses membros. Os anteriores, eles são importantes até por terem a condição de carregar mais peso. Eles têm que suportar mais peso. Cerca de 65% do peso total de um cavalo está sobre o seu antemão. Daí, a maior incidência de claudicações e laminetes. As proporções do sistema locomotor dizem muito sobre o andamento desse indivíduo. No Manga Larga Marchador, especificamente, a espádua e o braço devem ser longos e oblíquos. Isso vai favorecer a uma amplitude de passada maior. Quando você olha de perfil, então você tem que ter no Manga Larga Marchador a espádua e o braço oblíquos e longos. O antebraço reto, vertical e longo. Joelho largo, bem definido, dando uma condição de boa articulação, de boa elasticidade. Canela curta e reta, na mesma vertical do antebraço. Boleto também bem definido, dando uma condição de articular boa para esse membro. Quartela média, ela não pode ser nem longa e nem curta, na angulação correta. E cascos arredondados, sólidos, de preferência escuros, mas a coloração não é relevante. Mais importante é a forma e a consistência desse casco. Então aí nós teremos um membro anterior de qualidade no Manga Larga Marchador. Agora, o trem posterior. No trem posterior, embora haja um alívio, de certa forma, a menos peso para suportar, cerca de 35% do peso total do cavalo, mas por outro lado ele é responsável pela propulsão. Por como esse cavalo, com que eficiência, com que força, ele impulsiona o conjunto todo para frente. O osso coxal, que é a bacia, o fêmur, a tíbia, ali a região do tarso, que é o jarrete, a canela, boleto, quartela e casco, é do que é constituído os membros posteriores. E dessa angulação e dessas proporções é que geram movimentos de qualidade. A marcha é um andamento caracterizado por constante contato com o solo. Então o membro tem que ter uma angulação tal que trabalhe como se fosse uma mola. Esse animal ele tem que flexionar e estender sem sair do chão. Então, dessa forma, se ele tivesse o membro verticalizado, ele não conseguiria realizar esse movimento e ter essa dissociação que a gente busca. É preciso que o ângulo coxo-femoral e fêmuro-tíbio patelar sejam ângulos mais fechados. É o que a gente chama de Z da marcha. O animal da descida mais verticalizado de membro, ele não tem condição de ter uma marcha de qualidade, de ter uma função de qualidade, de ter uma impulsão boa e de ter principalmente um engajamento bom do trem posterior. É preciso entender que existem regiões zootécnicas com pouca qualidade e existem defeitos graves que são defeitos desclassificantes para registro genealógico. Quando a gente fala de membros anteriores, os defeitos desclassificantes principais que a gente encontra é o animal transcurvo, como vocês podem ver na figura, também o animal ajoelhado, que é a projeção desses joelhos para frente,
bem como o animal acodilhado também, que geralmente é um animal de base aberta. Quando você vê por frente, esse animal joga as pinças dos anteriores, dos cascos, para fora. E o inverso, o animal emperiquitado, que ele converge as pinças dos anteriores para dentro, com defeitos de aprumos nos anteriores, o sobre si, onde esse animal ele joga o casco para trás, ou o acampado. O acampado é uma condição bem mais rara, em geral é uma atitude mais normal, mais característica de processos inflamatórios como a laminite, por exemplo, que causam dor. No trem posterior, a maior incidência são de animais acurvilhados, que seria um ângulo muito fechado, um ângulo excessivo da perna em relação à canela, onde ele joga esse membro para dentro. Você tem o sobre-si do posterior, você tem o acampado, que essa é uma condição mais comum na nossa raça. O acampado seria uma falta de alinhamento de toda a linha que tangencia a garupa e passa tangenciando o calcânio, o jarrete, até o solo. Então é bom lembrar também que toda análise de membro e aprumo ela tem que ser feita não só em estática, mas também em dinâmica. Por isso que na morfologia é avaliado o membros e aprumos a passo, visto por frente e por trás, bem como na marcha também. Essa avaliação também ocorre. E todos esses itens pontuados no padrão racial têm a seguinte finalidade. A gente tem que lembrar sempre que tudo que está no padrão racial do manga larga marchador é funcional. Qualquer descrição de qualquer das regiões zootécnicas que estão lá muito bem descritas, ela tem uma razão de ser funcional. Ela não é meramente estética. Que aula, hein? Todo esse conteúdo está incluído no nosso curso oficial da BCCMM, hein? Entre em contato e veja o mais próximo a você. E não deixe de assistir também nosso conteúdo no canal do YouTube. Lá você pode aprender mais sobre o manejo e cuidados com os cavalos. Domingo que vem estaremos juntos a partir das 8h30 da noite. Até lá. Tchau, tchau.